Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Classroom of the Elite, que teve a sua estreia e eu quero falar sobre esse episódio e também sobre o que você pode esperar para a temporada. Então bora lá! Então galera, o episódio começa mostrando o Ayano Koji e a sua turma, que agora é a turma C e não D, indo para o local do próximo exame. Eles estavam no ônibus indo para esse local. E esse exame é chamado de acampamento de treinamento misto. Isso porque a ideia é misturar um pessoal que não costuma trabalhar junto. Porque vocês sabem que em Classroom é normal que, tipo, o Ayano Koji trabalhe somente com o pessoal da turma dele. E a mesma coisa acontece com as demais turmas, né? Eles trabalham somente entre eles e veem as outras turmas e as outras pessoas como inimigas. Basicamente isso. Só que nesse teste vai ser diferente, porque eles vão se misturar. Então a pessoa que outrora foi o seu inimigo, agora tá no seu time. Isso inclusive acontece com aquele cara que na temporada passada apanhou pro Ayano Koji. Você vai lembrar que o Ayano Koji na temporada passada bateu no Ryuen e nos capanga dele. E um desses capangas tá no grupo dele, o que deve ser uma situação extremamente desconfortável. Você tem que trabalhar com o cara que te bateu. E pior, você fez merda ainda. Eles fizeram a besteira e apanharam. Então, assim, deve ser uma situação terrível. E a ideia é exatamente essa. E a única divisão que vai ter é que eles não vão misturar os anos e também vão separar homens de mulheres. Então será a única divisão e fora isso as turmas podem se misturar para fazer grupos pequenos. E como é de se imaginar, os grupos que forem bem vão ganhar tanto os pontos de classe quanto os pontos privados. E também é bem óbvio que quem for mal vai sofrer alguma punição. E inclusive a Suzune fala que a regra mais importante está com relação ao líder. Porque vai ter um líder que ele vai ser votado por todo mundo e esse líder, se o grupo dele for muito mal, ele vai ser expulso. Se ele não cumprir uma meta mínima, ele vai ser expulso e ele pode ter que levar alguém junto com ele. Então, dependendo da situação, ele vai ter que apontar alguém ou escolher alguém para ser expulso junto com ele. Então, assim, esse jogo tem uma regra um tanto complicada. Porque pensa, o líder normalmente tem que querer ser líder, tem que bater no peito e falar, eu vou ser o líder. Só que ser o líder é um risco muito grande. Porque se você fracassar, adeus, fim de jogo, você vai ser expulso. E agora eu deixo a pergunta aí para todo mundo que tá aqui, para deixar nos comentários, e também pro Osvaldo. Osvaldo, sabendo dessa situação, sabendo que se você fosse o líder e se seu grupo fosse mal, você seria expulso, você gostaria de ser líder ou não? Mas eu não, né? Mas se tivesse outra opção, eu faria papel de né? Mas é assim, é arriscado demais você tentar. Mas se eu ver a oportunidade, talvez eu pegaria se eu visse que os pessoal ali era muito competente. Porque eu acho que o principal foco é esse. Se você vê que o seu grupo é um bando de idiota, só tem gente, bicho ruim, é melhor você pegar a liderança, né? Embora também seja arriscado, porque só tem bicho ruim, você pode acabar sendo expulso por causa disso, né? Então eu pessoalmente evitaria. Porque, por exemplo, se você só tem muita gente ruim, cara, você vai levar sozinho aquele grupo, e se você não conseguir? Né? Aí você vai ser expulso. Se tiver muita gente boa, é melhor deixar alguém se arriscar. Então, sinceramente, eu acho que a posição mais confortável nesse momento é não ser líder. Né? Porque aí, mesmo se for um grupo de idiota, você deixa ele falando babaquice, o cara vai ser expulso e é só torcer pra ele não te escolher. Só que o problema são os pontos privados. Se você quiser subir ganhar pontos pra subir o ranking das classes e pra classe A, aí você tem que ir. Né? Aí não tem jeito, você vai ter que assumir a liderança, porque senão você não vai subir nunca, você vai perder ponto, né? Mas é pra você ver a situação que esse jogo colocou todo mundo. Então deixa no comentário também o que você faria. Mas dando sequência às regras do jogo, também é dito que as meninas e os meninos só vão se encontrar basicamente na hora do jantar. Então vai ter um momento onde eles vão se encontrar e lá eles vão poder conversar. E inclusive tem um rapaz lá da sala, um dos líderes da sala do Ayano Koji, que fala o seguinte, olha, eu não vou deixar ninguém da turma ser expulso. Só que aí falam, tá bom, mas como você vai ajudar, por exemplo, uma menina lá que tá precisando de ajuda? Se a gente mal pode se comunicar. E aí vem uma ideia muito boa de escolher uma líder mulher também, né? Pra que tenha uma liderança lá também pra ouvir todo mundo e na hora do jantar só os dois conversarem. O que é uma ideia bem mais inteligente do que deixar todo mundo solto. Aí eles fizeram esse acordo e ele pediu pra Suzune
ser a líder. Só que ela fala uma coisa que é verdade. Olha, eu não sei se eu sou melhor. Mesmo porque ela tem uma personalidade difícil e nem todo mundo se sente à vontade pra falar com ela. Então ela chega e fala o seguinte: eu acho melhor pegar uma outra pessoa. E ela diz que seria melhor escolher a Kushida, que ela faria esse papel melhor do que ela. E aqui foi uma estratégia da Suzune que teve um ponto muito bom e um ponto muito burro. O ponto muito bom foi que realmente a Kushida tem capacidade de fazer esse papel muito bem. Ela é uma dissimulada do caramba, mas todo mundo confia nela, todo mundo gosta dela, tipo, todo mundo que não conhece quem ela realmente é. Então, ela faria esse papel muito bem mesmo. E ela não é burra, então ela pode exercer esse papel de liderança muito bem, mesmo porque ela não quer que a classe se ferre. Então ela não vai avacalhar. Por esse ponto foi muito bom, muito boa a ideia da Suzune. Só que o principal motivo que ela fez isso foi para tentar apaziguar e ganhar a confiança da Kushida. O que é um plano muito besta, né? E, inclusive, mais na frente, elas conversam e ela fala que quer ganhar mais a confiança da Kushida e que ela não vai contar os segredos obscuros dela. E aí a Kushida fala o seguinte: você quer ganhar minha confiança? Esquece. Você sabe um segredo meu? Você tá com uma arma apontada pra minha cabeça. Tipo, ela dá o exemplo da faca. Mas imagine, se tem alguém com a arma apontada pra sua cabeça e falando, confia em mim. Você fala, não, velho. Tem uma arma apontada pra minha cabeça. Então a Kushida, por mais que ela tenha falado que ela tá no impasse com a Suzune, não tá no impasse. Ela tá em desvantagem. Porque ela falou, eu posso prejudicar a turma. Beleza, você prejudica a turma, é um prejuízo, mas você recupera. Mas se a Suzune contar o segredo dela, é expulsão. É fim de jogo. Então, a Kushida tá claramente em desvantagem. E isso tá incomodando ela também. E a única solução pra Suzune seria equilibrar a história. Ou seja, mostrar uma fraqueza dela, o que é uma loucura pra Kushida. Então, pra mim, a ideia mais correta era ela não tentar essa aproximação. O não desse jeito, mesmo porque ficou óbvio pra Kushida que essa era a ideia dela. Então, essa ideia dela foi meio merda. Tenho que dizer isso. E quando o ônibus finalmente chega no local, duas cenas muito importantes acontecem. A primeira é o Ayano Koji pensando que dessa vez ele não vai poder ajudar todo mundo. É todo mundo separado, ele não provavelmente vai ser o líder da turma, e ele não vai ter como proteger todo mundo. Então, a estratégia dele, a princípio, vai ser contenção de danos. Ele vai fazer o quê? Eu vou tentar salvar as pessoas que mais me importam. As outras, sinto muito, um abraço, não tenha nada que eu possa fazer por vocês. Então, essa é a ideia dele de início. E outro ponto interessante é uma briga, uma disputa que começou nesse momento, que é entre o Manabu e o Nagumo. E esse cara, esse tal de Nagumo, vocês que não conhecem o material original, devem estar se perguntando qual é desse cara. Mas, bicho, esse maluco é um dos caras mais embaçados da série. Se eu fosse pegar 2 alunos ali e fosse considerar o mais perigoso, tirando um outro da Sala Branca que vai aparecer, seria ele. Esse cara é embaçado demais, tem uma personalidade muito ruim. Aí eles fazem até um acordo de não envolver ninguém, né? E o Manabu fala que, não, ele deve cumprir isso. Sei. E isso a gente vai ver só nos próximos episódios. E depois o anime mostra algumas cenas, primeiro do grupo horroroso que o Ayano Koji caiu, e depois deles fazendo várias atividades, desde limpeza, corrida, até meditação, enfim, um monte de coisa. E a próxima cena relevante mostra a Sakayanagi andando aleatoriamente em algum lugar e um cara chega e esbarra na bengalinha dela e derruba a Sakayanagi e ainda me faz um comentário infeliz no final. E eu fiquei pensando, maluco, tem mais de 100 alunos ali pra você esbarrar. Porra, tu foi esbarrar logo na Sakayanagi, meu amigo, que B.O. Tipo assim, era a pior pessoa que ele poderia esbarrar. Né? A pessoa mais rancorosa que tem lá. Tipo, acho que dos vários bilhões de pessoas no planeta, ela é uma das piores pra você esbarrar. E o cara esbarrou nela, derrubou a Sakayanagi e ainda fez um comentário meio besta no final. O que vocês acham que vai acontecer? Assim, não é spoiler, mas... O que você achou da Sakayanagi? Você acha que ela vai falar, beleza, me derrubou, fez um comentarinho aí, tá sussa, danada? Eu acho que não, jovem, eu acho que não. Mas logo depois ela encontra o Ayano Koji, e o Ayano Koji pensou a mesma coisa que eu. Falou, ferrou pro cara. Né? Você sabe o que eu quero dizer. Ele fala, olha, foi sem querer, tá? Aí ela,
Não, lógico que foi sem querer, né? Problema nenhum. Tá, né? E aí ele fala, vou falar com ele e tal, tenta apaziguar. Mas ela finge demência ali na hora. E depois ela, na hora que eles passam um pelo outro, ela fala que o plano dela de ferrar com a Ayano Koji vai ficar pra depois. Porque o plano dela agora é ferrar a turma B, né? E ela fala da Honami, a minha querida, a que eu mais gosto na série, que é a Honami, que provavelmente vai ser o alvo dela. E inclusive essa treta dela com a turma B vai ser um dos pontos mais interessantes dessa obra. E ela fala sobre os pontos privados lá da Honami, que todo mundo deixa com ela. E o Ayano Koji fala que ela não vai avacalhar ninguém, ela não vai usar o ponto dos outros em benefício próprio. E aí a Sakayanagi fala uma coisa muito interessante que é muito verdade. Que você não mostra pro mundo todas as suas faces. E que todo mundo mostra algumas coisas para o mundo, mas outras não. Então ela tá indicando que tem alguma cartada ou algum trunfo contra a Honami. E nesse momento também o Ayano Koji vai falar com a Karuizawa e dá uma missão pra ela. E também à noite, o Manabu, o irmão da Suzune, aparece lá pra falar com o Ayano Koji e pede pra ele pra dar um jeito no Nagumo, né? E pede pra ele parar esse cara porque ele vai fazer muita merda. Porque vale lembrar que ele atualmente é o presidente. Então, ele até fala que ele tá querendo mudar um monte de coisa pra expulsar um bando de gente. E como eu disse, esse cara não é brincadeira. Esse cara é um dos piores da série. E aí o Ayano Koji mostra que não é bem assim, eu não vou me envolver tanto. E aí o Manabu fala, inclusive, que ele tem um espião dele infiltrado no conselho, né? Então aí ele chama o cara, que é o vice do atual presidente, que é o Nagumo. E inclusive é muito engraçado que esse cara chega e ainda dá uma tirada no Ayano Koji. E fala assim, eu não acredito que você seja tudo isso. E dá uma olhada na cara de preocupação do Ayano Koji. Mas o importante é que esse cara pode dar informações para o Ayano Koji sobre o Nagumo, para ele tentar impedi-lo, né? Caso o Nagumo tente passar do ponto. E ele vai passar do ponto o tempo inteiro, basicamente. E depois o Manabu vai embora e o Ayano Koji diz uma coisa importante. Ele fala que dessa vez o Manabu, que é quase invencível, pode perder, né? E ele diz isso pela circunstância do jogo, porque o jogo é bem complexo e favorece muito o Nagumo. E então, o que tinha de importante no episódio acaba aqui. E esse episódio não teve lá grandes coisas, porque foi explicação de tudo. Explicou o jogo, as equipes foram formadas, e já começou a mostrar as primeiras tretas, né? Os primeiros desentendimentos, os primeiros desafios, e etc. E no decorrer da temporada, essas tretas vão ser desenvolvidas, mas não espere que tenha o mesmo impacto da temporada passada, que teve porrada, que teve um monte de coisa. Essa temporada não vai ser tão dinâmica assim. Vão ter umas tretas muito boas, envolvendo a Sakayanagi lá por trás, a Honami vai ter um bom destaque, e vai ser interessante, vai mostrar um pouco mais sobre o passado dela, etc. Mas não vai ser tão corrido e tão cheio de reviravoltas como foi na temporada passada. Beleza? Mas então era isso que eu queria falar com vocês. Se gostaram desse vídeo, se vocês gostam de Classroom e se querem me apoiar a trazer mais vídeos sobre Classroom, acompanhando episódio por episódio, falando das estratégias, deixa o seu like porque ajuda demais. Comente aquela questão que eu falei aqui, que eu quero saber muito o que vocês acham. E também se inscreva no canal para não perder outros lançamentos de Classroom e de vários outros animes. Beleza? Conto com a ajuda de todos e até a próxima!